obrigado. Obrigada a você pelo convite. Né? Espero Fico poder muito agradecida. contribuir. Com certeza você vai contribuir muito, né? O pessoal aí da escola, os alunos já te conhecem, viu? Né? Pela Ah, formação. é? Já conhecem a Patrícia e pela formação que eu fiz com você, né? De orientação. Foi Sim, muito sim. rica. Sejam E bem-vindos. né, os alunos aí do Colégio Objetivo de Potirendaba. Estamos aqui, né, se atualizando, se inovando na tecnologia. Nem me Eu, a fale. Patrícia, né, muitos profissionais aí estão se inovando para estar passando conteúdo, informação, estar interagindo com nossos adolescentes, né? Sim, sim. Então, eu acho que é muito importante, né? Hoje até aqui no colégio eu falei, fiz o convite para a Patrícia essa semana, graças a Deus, né? Com muita gratidão ela aceitou meu convite para a gente estar participando, falando aqui um pouquinho com os alunos e deixando gravado, né? Depois vai estar disponível o conteúdo dessa live no nosso canal do YouTube. A Patrícia também vai estar disponibilizando, tá, pessoal? Para estar ajudando e colaborando com todos vocês aí na escolha profissional, em reflexão, né? Refletindo um pouquinho sobre como é importante a gente saber escolher nossa profissão, né? Refletir sobre ela. Sim. O É, pessoal da na escola verdade, tá escutando o pessoal todo legal, dá uma cena aí, fala que tá tudo, o som tá bom. Acho que tá ok. Vamos lá, Patrícia. bom, prazer, né? Muito obrigada, Natália, pelo convite. Acho que é uma honra, né? Poder estar falando sobre orientação profissional nesse caos todo que a gente vem vivenciando, né? Ou melhor, né? Falando um pouco de escolha profissional. Só para eu entender, Natália, são alunos de que ano? Aqui hoje eu convidei, né, para nossa live os alunos do nono, do primeiro e do segundo ano. Eu dou aula Tá, do sexto, né? Eu passo a orientação do sexto ao segundo, mas eu já tá. começo um processo mais de escolha a partir do nono ano. Ótimo. E acho que é muito importante, por mais que o pessoal do nono ano ainda esteja, mas está tão longe, né? Mas eu vejo o quanto que é essencial a gente poder se pensar nessa escolha profissional desde já. Lógico que a gente depende de uma certa maturidade, né? Então, para vocês poderem entender um pouquinho, eu sou psicóloga, sou orientadora profissional, com uma formação na área de mestrado. Então, já faz muitos anos, desde 90, e eu acredito que muitos não tinham nem nascido, porque eu trabalho com orientação profissional desde 96. Então, já faz um tempinho aí, né, que a gente vem orientando os jovens, e não somente os jovens, né, mas a escolherem uma profissão, a definirem a sua carreira. Então, a gente vem percebendo que quanto mais cedo você começar a pensar sobre, não que o pessoal do nono ano tem que escolher a profissão, porque a gente depende de um nível de maturidade também para nós realizarmos as nossas escolhas. Então, eu diria que o pessoal do nono e o primeiro ano seria interessante começar a pensar, né? O que que faz a profissão, o que que aquele profissional, de que forma que ele pode atuar, o que que ele vai estudar. Então, eu vejo que, assim, é um momento de descoberta, tá? E já o pessoal do segundo e terceiro, eu vejo que, né, começa realmente a ter que afunilar. Porque quando a gente tem que pensar numa escolha profissional, a gente tem que pensar num primeiro momento relacionado ao que o sujeito gosta, né, ao que ele se identifica, e não só em relação às profissões, mas Sim. em relação a tudo na vida. A gente apresenta dificuldade de escolher, porque uma delas, escolher, está relacionado com renúncia. E às vezes a gente renuncia, escolher uma profissão apenas para renunciar a todas as outras, isso não é um processo simples, né? Sem contar que a gente tem que pensar que o sujeito que está escolhendo uma profissão, ele está na adolescência. E que também não é algo muito favorável, né? Porque acaba você vivenciando vários conflitos. Então, quer dizer, além de todos os conflitos que você tem que lidar, de buscar um relacionamento, ter uma relação, de você começar a se projetar nesse mundo adulto,
de você ter que lidar com as transformações biológicas, hormonais, além disso tudo, efetivar um processo de separação dos pais. E aí, além disso tudo, tem que lidar com a escolha. Né? Eu sempre digo aos meus orientandos que a escolha ela tem que ser algo que você vai realizar não pensando que seria para a vida inteira. Né? A gente tem que pensar que essa escolha ela tem que ser até o ponto que ela me satisfaça. Sim. E que a gente pode mudar, né? Dentro da profissão também. Sim, porque as profissões mudam. Né? Então, por exemplo, a forma que eu aprendi a psicologia clínica de consultório, hoje eu estou tendo que adaptar, não só do consultório, né, em função até mesmo da pandemia, da questão do atendimento online. Então, o quanto que mesmo a gente escolhendo uma profissão, a gente tem que se revigorar, vamos dizer, né, e se adaptar com os moldes que as transformações da própria profissão. Sim, eu vejo, Patrícia, eu converso muito com os alunos aqui, né, nesse processo que a gente tem de autoconhecimento, né, da gente se autoconhecer, da gente se perceber, né, igual, do que eu gosto, o que eu gosto de fazer, qual que é o meu hobby, o que eu gosto de ler, de ter contato, até para conseguir ir trilhando esse caminho da escolha profissional consciente. Não tendo aquela escolha profissional, tô no segundo ano, no terceiro ano, levei um susto. Agora eu tenho que prestar vestibular, eu vou lá e chuto, né? Coloco qualquer profissão. Ou coloco a profissão que os meus pais, né, desejam, ou que alguém opinou por mim. No entanto, que quando a gente fala orientação profissional, muitos entendem e resumem a orientação voltada apenas para testes, que é uma ilusão. Não tem como eu orientar a pessoa se eu não conhecer a história de vida. Não tem como eu orientar a pessoa sem fazer com que a gente promova o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento favorece com que eu consiga entender e fazer com que esse indivíduo entenda que ele precisa se conhecer para ele realizar as escolhas dele. Né? Então, eu vejo que assim, ele precisa ter um pouco mais de informação. E não é à toa que, assim, quando a gente se depara, né, a dificuldade que as pessoas estão tendo na pandemia é isso, de ficar em casa e ter que ficar em contato consigo mesmo. Porque é onde que você tem que se deparar, que você tem que parar e pensar, o que eu gosto de fazer? O que eu posso fazer com aquilo que me atrai, aquilo que me dá, né, vida? E assim é escolher uma profissão. A dificuldade de escolher uma profissão é nisso, né? É muita dificuldade de você saber realmente o que poderia te satisfazer dentro das suas habilidades e dentro dos seus interesses. Tá? Então, eu vejo que, assim, quando a gente começa a orientar, a gente tem que partir de um princípio que o primeiro ponto a ser trabalhado é o autoconhecimento. Sim. Tá? É o autoconhecimento no sentido, assim, de que são técnicas, entrevistas que possibilitam com que esse sujeito se volte um pouco para ele. Tá? Se volte um pouco para ele no sentido de que ele se descubra um pouco nesse emaranhado. Em todas as questões da vida dele, não só o lado profissional. Sim, né? Depois que a gente promove isso, que a gente faz a informação profissional. Geralmente os alunos, né, quando a gente vem, né, a aula, né, que eu falo que não é aula, né, eu falo assim, eu sou psicóloga, né, não sou pedagoga, então eu estou aprendendo constantemente também, porque a psicologia escolar, né, ela nos traz isso, esse desafio, né? Sim. E eu entro na sala de aula e falo, pessoal, a gente vai fazer reflexão, nós vamos refletir juntos, né, vamos fazer dinâmicas que nos tragam autoconhecimento, porque o mais importante, né, é você se descobrir como pessoa e depois sim você ir atrás da sua profissão. E eu vejo uma ansiedade gigantesca, né? Só a gente se deparar com o psicólogo, seja na clínica ou aqui na escola, nos atendimentos, que as pessoas têm uma ansiedade gigantesca, né? Não só os alunos, como os pais também, de já ter a profissão definida, de, nossa, essa profissão é boa, né? Essa profissão vai me trazer rentabilidade, vai me trazer um sucesso, um status. E eu vejo que durante o processo de autoconhecimento,
e de construção do eu, você percebe que às vezes isso é um mero detalhe, né? A Sim. profissão, o status, o dinheiro. Isso é Sim. muito pequeno, né? Até na última reflexão que eu fiz com os alunos foi sobre a vocação, né? Sobre o amor Sim. na profissão. A gente está Sim. vivendo essa Porque pandemia tudo e a que gente está aquilo que. vendo. Exato, tudo que aquilo que a gente faz, a gente tem que ter amor pelo que a gente faz. Né? Se a gente escolhe uma profissão pensando somente no retorno financeiro, eu sempre coloco que é uma grande ilusão. Porque hoje ela está em alta e dando um retorno financeiro. Mas eu não sei se daqui a 10 anos ela vai estar no mesmo nível. Por que 10 anos? Porque são 5 estudando, 6 anos, né? Para medicina isso se prorroga mais ou menos uns 15, 20 anos, tá? Porque aí você se forma, você vai fazer um aperfeiçoamento, são mais 2 anos, né? Você vai tentar fazer pelo menos umas 2 especializações, mais 2 anos. Você vai se estabilizar no mercado. Então, quer dizer, quando você escolhe uma profissão, é uma projeção. Então, por isso que eu digo que é ilusão, porque hoje ela dá esse retorno. Mas eu não posso afirmar se quando eu tiver mais uma certa estabilidade, se daqui 10 anos vai ter o mesmo retorno. Né? Então, eu vejo que é muito angustiante quando você pensa no único fator de satisfação. E pode ocorrer isso que você colocou, Natália, né? Na verdade, você pode escolher algo que você pensa nesse retorno financeiro imediato, mas depois você não se vê com satisfação e prazer desempenhando aquele trabalho. Então, como é que é levantar todo dia para trabalhar com algo que não te dá prazer, com algo que não te satisfaz? Você pode ter uma rentabilidade incrível, mas se você não tem uma autossatisfação com aquilo que você escolheu, essa rentabilidade ela vai diminuindo cada vez mais, porque você não vai conseguindo produzir. E até você não consegue também transmitir, né, a sua essência na sua profissão, você não consegue ser verdadeiro, você não consegue atingir o outro, né? Eu falo assim, não adianta você às vezes, olha, eu sou um gerente administrativo, o que for, mas você tem ali um conteúdo para passar, uma mensagem, você tem que se conectar com aquela pessoa, não é simplesmente eu vou mandar, né? Eu vou ser isso ou aquilo. Você tem que se conectar, você tem que saber transmitir a profissão. Sim, sim. E nós, como os profissionais de psicologia, né, nós não podemos ser garantidores de nada. Exato. Né? Nós não garantimos, né, que, olha, medicina vai te trazer sucesso, engenharia, faça engenharia. Não. É porque além da esperança, né, e da ilusão do retorno financeiro, tem o status também social, que as profissões, né, algumas delas têm um certo renome, mas é aquilo, né, às vezes as pessoas têm um status com a medicina, por exemplo, mas às vezes a pessoa ela não imagina o quanto que ela vai ter que se dedicar para entrar. E eu sempre digo que o problema não é entrar, né, o problema é sair, em qualquer curso. Tá? O problema não é você entrar, você vai demorar ali 1 ano, 2 anos, às vezes, para entrar. Mas dependendo, numa medicina, você vai ficar 6 anos ali dentro. Num outro curso, você vai ficar 5. Então, quer dizer, você fica ali uma boa parte se dedicando àquela profissão. E, às vezes, o status que ela lhe oferece, mas aí tem um preço também. Né? Então, por exemplo, o quanto que esse pessoal da área da saúde, né, vem trabalhando em função da pandemia. Então, você tem que ter muito amor naquilo que você faz, senão você não consegue sustentar. Você não tem força para poder dar conta. Até o teu psicológico preparado, né, para esses enfrentamentos. Sim. Hoje em dia, eu sou um médico, um enfermeiro que está aí na frente, lidando com medo, né, a ausência da família, a gente vê várias reportagens, então, de filho, né, de exato. mãe, de mulher. Eu vejo que assim, você escolhe determinadas profissões e você tem que ter clareza que às vezes você vai ter que renunciar a muita coisa. Né? Então, assim, dependendo da profissão que você escolhe, até mesmo dentro da área da medicina, né? Então vai ter uma hora que você vai se abdicar de algum passeio, de alguma coisa com a família para poder se entregar ao paciente. Então, quer dizer, quantas renúncias, né, nós estamos dispostos a fazer? Então, eu vejo que, né, toda e qualquer profissão, ela implica nisso.
né? Mas o que eu vejo que é o importante de uma profissão é que ela te satisfaça, e não no âmbito financeiro, né? Ela tem que satisfazer pelo prazer que você tem em realizar, e atuar, em contribuir, em ajudar, enfim. Tem que te preencher emocionalmente, né, Patrícia? Você acordar, você mesmo. Bom, acredito que os médicos estão aí na frente, né? Os psicólogos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde, não só os profissionais com formação, mas também aquela pessoa da limpeza, né? Aquela pessoa que está no administrativo do hospital, porque Sim, todos estão na frente aí, né? A gente não está tendo muita mídia, né? Às vezes referente a médico, a enfermeiro, mas assim, e os outros profissionais também, né? Todos somos sim, profissionais, né? Nós não sim, podemos desmerecer um ou outro, né? Porque, eu sou o médico, ou eu sou o faxineiro. Dentro de um hospital, num combate igual nós estamos tendo, todos são muito importantes, demais, né? exato, sim. E nós, na nossa Oi, humildade, nós aprendemos com todos, né? Todo exato, profissional, a gente tem um jeito de aprender. Desde do sim. senhorzinho que está limpando ali, que está correndo risco como médico. E Uhum, tudo é escolha, né? É você sim, sair e estar preenchido com aquilo, você se sentir bem. Você deitar, às vezes, no seu travesseiro à noite e falar assim, nossa, hoje o meu dia me preencheu, né? Eu estou uhum, satisfeito com isso. sim, sim. E que, na verdade, o Henrique acho que perguntou quanto tempo de psicologia que eu vi aqui um Isso, eu recadinho. anotei aqui. São 5 anos, Henrique. Então, assim, eu vejo que o quanto que a gente precisa fazer com que os orientandos entendam que existem inúmeras influências que podem aí fazer com que contribua para que a escolha seja realizada, né? Então aí tem a influência social, tem a influência familiar, né? Então eu vejo que assim, antes de você pensar em seguir a profissão da mãe, do pai, do tio, enfim, você tem que pensar que se você gosta daquilo, se você se identifica com aquilo, né? Se você realmente se vê, então eu sempre coloco assim para os orientandos, então tá, você quer ser médico? Como é que é você se imaginar agora trabalhando num hospital? Né? Mas aí eles me falam, mas eu queria ter minha clínica, eu não quero ficar no hospital. Ok, existem alguns médicos que realmente talvez não tenham necessidade de ir com uma certa frequência em hospital. Mas até ele chegar nesse processo, ele vai ter que visitar e se deparar com muita coisa. Sim. Então eu vejo que a gente também precisa ter clareza do respeito dos nossos limites, né? O que nós gostamos e o que eu dou conta. Sim. Até porque também tem muita questão, né? Igual você falou, eu quero ser médico, mas a ilusão, né? Eu quero atender no consultório. Eu quero ser Sim, psicólogo, mas eu quero ter minha clínica bonitinha. Os meus sim, pacientes vão chegar, bater na porta, né? Então a gente às vezes cria uma ilusão dentro da nossa mente, né? Os pais também, às vezes junto com o filho, cria a ilusão sobre a profissão. E a realidade, né? A realidade ela é muito diferente. Né? A exato. realidade é aquela que você se forma, que você está ali, você, né, formado. E aí, o que Uhum, eu faço? Né? sim. Essa, às vezes, a pergunta que a gente tem que se fazer lá na graduação. Que É, aí e o que fazia eu muito. vejo que uma escolha realizada de uma forma imatura, de uma forma despreparada, faço e tem uma grande contribuição que eu vejo que vem ocorrendo bastante, que às vezes a pessoa ela já escolheu e não se sente satisfeita com aquilo que escolheu. Então, às vezes ela vai lá, faz primeiro, segundo, terceiro ano de uma graduação e depois acaba desistindo, que aí é um caso de reorientação. Sim. Tá? Então eu vejo que assim, o quanto que, principalmente o pessoal do nono que você colocou, do primeiro, por mais que esteja longe, mas um dia chega. E chega rápido. E chega rápido, né? Então, o quanto que é interessante de ir amadurecendo, né? Quais são as demandas do mercado de trabalho? Que tipo de profissional eu preciso? Porque hoje é uma realidade. Hoje, quem tem apenas a graduação está muito complicado, Uhum. né? Para poder se inserir no mercado, para poder atuar, ele tem que buscar inovações, ele tem que buscar qualificações. Né? Então, assim, quem está iniciando realmente é o início de uma vida profissional.
juntamente com uma vida acadêmica. Mesmo que tenha a imaturidade, né? Às vezes a gente que está aqui em sala de aula, né, com os alunos, a gente vê às vezes as brincadeiras, né? O tirar sarro, isso aí está muito longe. Vou seguir o que meu pai está fazendo já. Então tem muito assim essa questão da imaturidade. Então a gente vem trabalhando essa questão de vamos amadurecer. Eu acho que essa pandemia traz também muito isso, né? Você Com ficando certeza. mais em contato dentro de casa, aproveitar, né? Hoje dia 15 de maio, né? Dia da família. Né? Sim. Um beijo aí para todas as famílias, né? A gente ressaltar, resgatar as nossas famílias. Essa Sim. questão do diálogo, de conversar, né? De expor, de ouvir o que o filho às vezes tem a dizer. Que eu vejo muito que às vezes os pais não dão a chance de escutar e de perceber o potencial que o filho tem. Porque às vezes vai de desencontro com o que ele espera daquele filho. Sim. E é muito curioso isso, Natália, porque às vezes a gente se depara e é algo que não é algo que acontece muito nesses anos que eu venho trabalhando com orientação. Às vezes os filhos não conhecem a profissão dos pais. Sim. Né? Às vezes ele fala assim, o que seu pai faz? Ele é empresário. Empresário do quê? Ele tem lá uma indústria. Tá, mas o que produz nessa indústria? O que ele faz nessa indústria? Não sei. Então, assim, se o próprio filho não sabe qual que é o trabalho do pai, da mãe, o que faz, qual a formação, se tiver formação, como é que foi esse processo de escolher, né? Então, eu vejo que o pessoal do nono e primeiro ano é muito interessante saber. E aí, às vezes, eles se dão conta que a dificuldade de escolher uma profissão não foi só dele. O pai e a mãe também tiveram muitas dificuldades. Até porque até no curso, né, que você fez, você deu, a gente tem a história, né, dessa concepção, dessa construção da profissão, desde às vezes lá de quando a criança nasce, né? Sim. O nome que é escolhido, o poder que a pessoa deu, às vezes o nome já vem, né, com uma ilusão, uma idealização do que essa criança possa vir a ser, né? Sim. É porque é tudo uma projeção, né? Então, assim, a gente tem que entender que às vezes pode ser projeção dos pais, né? Para que às vezes os pais não conseguiram realizar determinadas escolhas e projetam para os filhos darem conta disso. E aí fica muito pesado para esse filho. Porque às vezes ele não se identifica, né? Eu vejo assim, essa questão de estar em casa, né, como até ressaltando essa importância de estar conectado, né, de você sentar com seu filho, conversar, às vezes deixar ele se abrir para você, falar, às vezes eu vejo que tem muito aluno, né, muito filho, que tem uma dificuldade gigantesca em falar que não quer determinada profissão, né, Sim. que não quer, e eu acho que isso é algo que às vezes a pessoa se liberta só depois que faz a graduação. Tem gente que vai, faz a graduação que o pai deseja e a mãe, e depois que vai fazer aquilo, né, que realmente ele tem dentro do coração. Né? Então, Exato. Seria tão importante, tão bom a gente aproveitar para se conectar, né, em família e poder se libertar, às vezes, e falar às vezes, começar a fazer a faculdade ou o curso que desejar. Né? Sim, sim. Porque, né, quando a gente fala desse processo de autoconhecimento, às vezes as pessoas entendem que é em uma única sessão. E por isso que uma orientação profissional ela é permeada em torno de 8 a 12 encontros, ou até mais. Porque eu não consigo fazer com que ele perceba e se dê conta dele se conhecer num curto espaço de tempo. Ele precisa ter clareza de quais são as habilidades, quais os interesses que ele tem. Então, quer dizer, isso não é um processo que ocorre do dia para a noite, porque a gente tem, não sei se é falha ou se é defesa, mas dificilmente a gente para pensar no que nós gostamos. Né? Eu vou comer algo, eu estou comendo isso porque realmente eu gosto, ou simplesmente eu estou comendo porque eu estou com fome? Sim. Nós vivemos, às vezes, muito no automático, né? Eu vou fazendo aquilo sem, às vezes, ter um sentido. Né? Sim. Eu vejo, assim, a ansiedade, né? Que, às vezes, as pessoas têm. Bom, agora, nessa época, tá muita questão, né? De lives,
né, igual nós estamos fazendo, do conhecimento em excesso, então todo lugar que você vai tem cursos disponíveis, tudo. Sim. Mas e aí, qual que é o seu foco realmente? Né? Sim, porque é muita informação. É um bombardeio de informação, né? De todos os lados. Se você, hoje em dia eu falo, se você quer ser uma boa mãe, ter um direcionamento, você tem ali onde seguir. Mas se você quiser ter uma boa alimentação, saber dicas, tem aonde seguir. Né? Saber sobre psicologia, sobre esportes, tem muita informação de tudo. Mas acho que o importante é você ter o foco, né? Senão você fica não sabendo de nada, não tendo atenção. E que, na verdade, essa resposta você não vai encontrar no Google, você não vai encontrar nas lives, você não vai encontrar no outro. É interna. Né? Você precisa ter esse olhar um pouco voltado para si, para você ter clareza dos seus gostos. Porque os gostos também podem ser influenciados. Às vezes e o adolescente tem muito isso, porque ele está buscando uma identidade. Então, às vezes ele gosta de determinada situação, de determinado passeio, de determinada balada, mas se ele parar para pensar mesmo, ele está indo não porque ele gosta. Ele está indo porque ele está indo. Faz parte, né? Estou inserido num grupo. Isso, não que também é uma grande ilusão, não que fazemos somente aquilo que gostamos. Sim. Né? Nós não escolhemos as profissões e eu não posso ter a ilusão que aquela profissão vai me satisfazer 100%. Não. Ela também, eu vou ter que efetivar alguns trabalhos aos quais eu não me identifico, aos quais eu não gosto muito. Mas a parte maior tem que, né, ficar respaldada com aquilo que eu gosto. Até porque hoje tem uma mídia muito grande, né, Patrícia, sobre essa questão de faça aquilo que você ama, né? Trabalhe. Se você fizer o que você gosta, você não vai trabalhar, né? Você vai estar. Mas assim, é bom a gente ressaltar. Às vezes cria uma ilusão, né? Não só no adolescente, no jovem que está no processo de escolha, mas até no profissional, né? Maduro, profissional já formado ou que está em formação. Uma ilusão de que ele tem que estar sempre bem, sempre feliz com a escolha. Que todo porque é um dia conjunto. Ele vai acordar... Né? Lógico que assim, você ama o que você faz, só que você espera também que você tenha um retorno disso, seja um retorno financeiro, um reconhecimento, enfim. Mas eu vejo que assim, o quanto que é importante, eu vejo que ao escolher uma profissão, pensar naquilo que você gosta, porque se você faz aquilo que você gosta, o retorno financeiro, ele vem como uma consequência. Né? Porque você vai produzir mais, você vai fazer o seu trabalho bem feito, você vai ser um profissional ético, responsável. Então, quer dizer, vai fluindo. O importante é ressaltar que não vão ser todos os dias flores, né? O trabalho não é, né, por mais que você... Por isso que é muito importante ter esse autoconhecimento, né? Tá muito maduro e seguro da profissão que você está escolhendo, porque aí você vai saber que um dia, às vezes, que a tua profissão, ou uma semana, ou um período que não está sendo legal, aquilo, vai passar. Você tem maturidade para estar, né, lidando com aquela situação. Eu acredito que todos os profissionais que estão hoje, né, lidando com a Covid, eles estão nesse processo de amadurecimento, né, do medo interno, né, de reconstruir as profissões. Nós, como os professores que eu vejo, estão se reconstituindo, nós como os psicólogos, e quantas outras profissões, né, não estão se readaptando aí. Exato. Isso, os que vão sobreviver, os que vão se destacar, é que tem a maturidade para lidar, né, com as frustrações. Porque além de ser uma readaptação técnica, é todo um olhar de uma mudança psicológica muito grande, né? É só a gente ter a questão da empatia mesmo, né? Então, assim, como que eu estava antes da pandemia e como talvez estarei pós a pandemia. É aquilo que a gente escuta, ninguém mais será o mesmo. Todos tiveram que se reinventar, se readaptar, né? E a gente que lida muito com essa coisa da troca, do olhar, do afeto, a gente também está tendo que se adaptar. Né? Então, e o quanto que a gente pode demonstrar para o outro um acolhimento, um amparo, mesmo através do olhar. Eu não preciso tocar no outro. Lógico, né? Se a gente pudesse, seria mil maravilhas. Mas só o fato de eu mandar uma mensagem, de eu olhar, de eu
perceber que aquele outro necessita de uma escuta, necessita de um amparo, necessita, né? Já faz uma diferença gigantesca. Sim. É questão de você se conectar verdadeiramente, né? Com quem está, Exato. né? Sim, né? A Porque, questão de você saber ouvir, né, o outro, olhar no olho. Hoje em sim, dia está faltando muito isso, né? Às vezes a gente se conecta tanto com a tecnologia celular e o filho está falando e você está olhando o telefone, é, né? Então falta, mas eu dou atenção, mas como que é a atenção que você está dando? sim, Né? Como que é o é. diálogo que você está tendo? Né? Você está A olhando no olho, importância, né, você está dessa, escutando. sim, a importância, né, desse se voltar um pouco para si, né? Eu vejo que isso é essencial. E o quanto que a pandemia contribui para isso, por mais assustador que para alguns seja, Sim. Né? né? A gente Mas está o quanto lidando que é essencial. a gente tá lidando com a pior face, né, que nós temos, que é o medo, diante da Exato. gente. Né? E o medo, a gente pode Então, falar, os jovens, né? A gente tá do tema que a gente tá. E o medo que os jovens têm da escolha profissional, né? exato. Os pais, né? Os pais têm que também ter a consciência que para o jovem a escolha é um medo, né? O medo de Porque errar. muitos também acabam querendo, nesse medo, eles falam assim: eu quero escolher algo que me deixa, que me faça feliz. Sim. Mas aí eu pergunto: o que é felicidade? É outra live, né? Da outra live Outra live, gigantesca. né? Então, assim, você tem que pensar que você vai escolher algo que te satisfaça, né? A maior parte do tempo, porque ela também não vai te satisfazer 100%. Sim, né? Eu acho que o importante é isso, né? É ressaltar aqui, igual a gente, né, para a gente já ir finalizando aqui a nossa live. Tá. Você tem que ter o autoconhecimento, né? Você se conhecer, que é um processo, né? Processo não é de Sim. uma hora para outra. Primeiro, É. a gente tem que ter a disponibilidade emocional e consciência que a gente quer se conhecer, entrar em contato com a gente, porque dói, Sim. né? Sim, Entrar em sim. contato com a gente dói. Eu falo para os meus pacientes, eu falo para meus alunos. Entrar em contato com quem você realmente é dói, porque a gente não é tudo bom, né? Nós temos É. nossas partes ruins. Nós temos que saber como a gente transmite isso para o outro, como a gente lida com isso. Então, a gente se conhecer, né, é o primeiro passo, acho que para tudo na nossa vida. E É. Na principalmente para clínica, os né? alunos que estão escutando, Sim, né, é com para você escolher a certeza. profissão. Porque quando a gente escolhe algo, a gente tem que pensar que a gente está construindo um projeto de vida, pessoal e profissional. E por isso que não é do dia para a noite que a gente escolhe uma profissão. Sim. Patrícia, eu queria agradecer imensamente, né, Ai, muito nossa obrigada, live, nosso adorei bate-papo. fazer. Né? Vamos combinar outras. Eu acho que é muito Vamos. enriquecedor a gente conseguir transmitir um pouco do nosso conhecimento, né, Sim, para as sim. outras pessoas. Quem tiver dúvidas, né, os alunos que estão nos ouvindo, podem depois estar mandando no direct mensagens, tá? A gente vai estar salvando essa live, depois transmitindo também através do meu canal do YouTube, né, que os Isso. alunos Se eles têm quiserem acesso. também me seguir pelo Instagram, e aí eles podem me mandar algumas dúvidas por lá também, Natália. Passa teu Instagram pro pessoal, Patrícia. Ser psicologia e formacal. Seria formação, né? Mas sem acentuação. Sim. Pessoal, depois também eu vou estar postando lá, publicando e colocando o Instagram da Patrícia para vocês também estarem tendo um acesso mais rápido, tá bom? Isso, às vezes tem alguma dúvida, ficou, né? Alguma questão, aí a gente responde por lá, sem problema algum. Sim. Até porque esse assunto, né, Patrícia, ele não, a gente não consegue explorar ele todo aí em meia hora, né? Ah, não. A gente iniciou, né? Para aprofundar Iniciou. ainda vai um tempo. Isso. Quem sabe a gente não consegue fazer uma parte 2, 3 aí pra gente ir Vamos, vamos, eu topo. aprofundando. Tudo bem, então. Tá Patrícia, bom? um grande Um beijo. beijo. Gratidão de Obrigada. coração. Você é minha grande mestre, você sabe Ai, disso, que minha amor. orientadora. Né? Minha orientadora de. Para quem não conhece, pessoal, eu fiz faculdade de Maringá. A Patrícia aí me orientou de cabo a rabo em todos os processos, em todos os shows, lamentações. Puxou minha orelha gigante, gigante, Vocês viram que gigante. sobrevive, né? Sobrevive. Ela esteve comigo aí todos os anos, me ajudou nos Ah, é um estágios, nas minhas prazer. angústias, me orientou meu TCC, né, Aham, né, de paixão aí. Minha sim. gratidão,
por você, Patrícia. Ai, E muito espero obrigada. que Fico muito feliz de ver você, né, assim, exercendo a psicologia com muito amor, com muito, né, profissional. Então eu vejo que isso é muito rico, né? Isso eu vejo que assim, o trabalho, aquela semente que a gente planta, a gente vê ela brotando, né, e dando frutos, enfim. Então isso que isso não eu tem vejo que preço. isso não tem preço, né? De ver o Eu quanto que falo a para os gente alunos. consegue transmitir isso, né? Então, de ser realmente exercendo a psicologia com muito amor, com muita conduta ética e profissional. Isso não tem preço. Isso mesmo. Eu falo para os alunos aqui. Vocês vão ainda lembrar de mim. Vocês vão Sim, lembrar com de mim, certeza. Os alunos né? estão em boas mãos, pode ter certeza disso. Tá bom, Obrigada, querida? gratidão novamente. Um grande Tá, beijo. muito obrigada. Fica com Um Deus. beijo. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.